Louvado seja o nome do Senhor. E gostaria de convidar a amada igreja, os irmãos, para abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 28. Louvado seja o nome do Senhor. E gostaria de trazer para a igreja algo que Deus tem falado muito no meu coração, e é um assunto que, inclusive, Deus ele prepara todas as coisas. Nós vemos que no trimestre que vem estaremos estudando um pouco sobre esse assunto, estarei sendo tratado ali mais classe dos jovens sobre a vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: És-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia, Jesus. Parece até culto de missões, culto com as irmãs, Mas todo culto nosso, meus irmãos, independente do departamento, é um culto de evangelismo, é um culto de adoração ao Senhor, é uma mensagem, meus irmãos, daquilo do quais nós fomos alcançados e do quais nós vamos ser usados para alcançar outras pessoas. O Evangelho de Cristo Jesus. Cristo Jesus, meus irmãos, Ele deixou-nos esse maravilhoso mandamento, que foi, meus irmãos, ali Ele começou, Ele veio, assim, a partir do verso 18, e chegando-se Jesus, falou-nos dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. O Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, Ele disse: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus. Quando Jesus ele diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí Ele dá a ordenança. Aí depois, meus irmãos, Ele fala que é para ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Algo que nós devemos ver, meus irmãos, é que maravilhosa graça de Deus, maravilhosa missão que Ele deixou para a igreja, maravilhosa, meus irmãos, a forma que Deus resgatou cada um de nós, e a forma que Ele virá buscar a sua igreja, e a forma, meus irmãos, que a igreja reinará com Ele. Maravilhosas, meus irmãos, são as promessas de Deus para a sua igreja, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que perseverar no seu caminho. Mas, meus irmãos, foi trilhado um caminho muito duro, foi trilhado, meus irmãos, um caminho, meus irmãos, de muita dor, de muita ali, meus irmãos, renúncia, de muito, meus irmãos, sofrimento, que nós vemos no nosso Deus Todo-Poderoso, aquele a qual foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele veio como um homem, um Deus encarnado, meus irmãos, que jamais devemos esquecer isso. Quando ontem, ministrando aos jovens, falando sobre o profeta Zacarias, ali na lição nos ensinou, meus irmãos, que Deus, Ele relata os erros do seu povo, Ele relata as falhas, ali a desobediência, meus irmãos, a idolatria, a apostasia. Por que está tudo registrado na Bíblia? Para que nós possamos olhar para trás, meus irmãos, e falar: olha, a pessoa errou assim, o povo errou assim, eu também posso errar. Não, meus irmãos, muito pelo contrário, é para que nós possamos nos orientar e não cometer o mesmo erro. Aleluia. Para que nós não venhamos a pisar no mesmo caminho, um caminho que leva para longe do Senhor, um caminho, meus irmãos, que lá no começo abriu uma distância enorme entre a criação e o Criador, que é o pecado, meus irmãos. Por isso, Deus registra todas as coisas nas Sagradas Escrituras para que nós venhamos aprender com os erros dos antepassados e fazer um futuro diferente, meus irmãos. Caminharmos no presente em Cristo Jesus e um futuro, meus irmãos, glorioso como Deus planeja para nós. Não como nós planejamos, não como nós queremos, como foi dito aqui hoje,
mas como Deus quer, como Deus planejou. Aleluia, Jesus. E para entender um pouquinho mais sobre o que eu gostaria de trazer para a amada igreja, meus irmãos, vamos voltar para Mateus no capítulo 24. Aleluia, Jesus. Quando ele começou ali, meus irmãos, o seu sermão profético ali, ele começou a falar do princípio das dores. Capítulo 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, e que seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amados irmãos, quando Jesus ele fala que muitos virão em nome dele, muitos enganarão a muitos, falsos profetas, falsos cristos, meus irmãos, enganarão a muitos. E esses muitos estão entre os gentios, entre os cristãos, meus irmãos, os pagãos, os cristãos estão ali. Todos aqueles que forem enganados por esses falsos profetas, esses falsos cristos, meus irmãos, que virão. A palavra do Senhor anuncia que eles virão. E diz também que o princípio das dores, meus irmãos, nós ouviríamos de guerra e de rumores de guerra. E não nos assustarmos com isso, porque é mister que tudo isso aconteça, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7: Porquanto se levantará nação contra nação. Meus irmãos, nós vemos povos, hoje em dia, nós vemos os povos brigando entre si, uma briga interna, ali, eu sou daqui, o outro eu sou de lá, um aqui, nos Estados Unidos é tão acirrada a diferença racial, que até hoje, meus irmãos, se arrasta entre brancos e negros ali, meus irmãos, não conseguem se entender, ainda há, meus irmãos, essa diferença, ainda há pessoas, meus irmãos, que ali, não, porque divergem de suas ideias, não conseguem tolerar um ao outro. Motivos políticos, motivos de esporte até. Já vi muitas pessoas sendo mortas por causa de uma briga de discussão de futebol. E aqui diz: reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós vemos, meus irmãos, o câncer está aí até hoje, sem cura. A AIDS, meus irmãos, veio, ficou, tem-se um tratamento onde pode-se ter uma condição de vida, uma qualidade de vida um pouco melhor, mas ainda não foi encontrada a cura. Meus irmãos, estamos em meio, meus irmãos, a uma pandemia, um vírus, meus irmãos, que veio para ficar, meus irmãos, que ele é mutante, e isso, meus irmãos, nós vemos que foi anunciado na palavra do Senhor, e essas coisas, meus irmãos, são ali, coisas que nós não devemos nos assustar, nós devemos tomar nossos cuidados, nós devemos, meus irmãos, nos precaver, nós devemos, meus irmãos, pregar a palavra do Senhor enquanto ainda é tempo, estar em Cristo Jesus enquanto ainda é tempo, meus irmãos, não devemos desistir de nada disso, mas sabendo, meus irmãos, que todas essas coisas são o princípio das dores. No versículo 9 diz assim: Então vos-ão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Neste momento, neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. A palavra do Senhor anuncia que a igreja de Cristo Jesus será perseguida, que muitos serão, meus irmãos, aqui atormentados, que muitos serão afrontados, que muitos serão, meus irmãos, zombados.
e muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros. Essa palavra é para os que estão em Cristo Jesus. Que muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. Mas, meus irmãos, eu tenho uma palavra aqui, que é a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 7. Mantenha no Mateus 24, que nós vamos voltar aqui ainda, mas vamos ver Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 23, que diz assim, meus irmãos: e bem-aventurado que em mim não se escandalizar. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Lucas capítulo 7, versículo 23. Aleluia. Aqui diz que muitos serão escandalizados. E a palavra do Senhor fala: bem-aventurado aquele que não se escandalizar. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, se você perseverar, se você se manter fiel a Deus, se você não se escandalizar e não trair aos seus princípios, se manter firme na rocha que é Cristo Jesus, meus irmãos, bem-aventurada a tua vida, bem-aventurada a herança que está reservada para ti. Aleluia, Jesus. E continuando, surgirão, versículo 11 de Mateus 24, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, Jesus. E versículo 14, meus irmãos, olha que maravilhoso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aleluia, Jesus. A ordenança que Jesus deu lá em Mateus 28, meus irmãos, ele falou: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aleluia, Jesus. Não nos esqueçamos, porque Jesus nos ordenou para que pregássemos o evangelho, para que alcançar todas as nações, todas as pessoas, meus irmãos, ouvirão de Cristo Jesus a mensagem da salvação, do reino dos céus, meus irmãos, do arrependimento dos pecados para a remissão, meus irmãos. E isso, meus irmãos, será ali o prenúncio do fim. Porque Deus quer salvar a todos. Ele não quer deixar um sem escutar a palavra de Deus. Deus quer salvar a todos. Então, quando você ler aquele Mateus 28 ali, meus irmãos, e lembrar do ide, lembre-se que Cristo Jesus falou isso para nós cumprirmos a missão da igreja, meus irmãos, porque os tempos estão findando e a vinda do Senhor está se aproximando. Aleluia, Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que ele continua o seu sermão sobre a grande tribulação. Nos versículos a seguir, não vamos ter tempo para ler tudo, mas nós vemos, meus irmãos, que quando ele começa a falar aqui, porque é no versículo 15, quando pois virdes a culminação da dissolução que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, quem leu a palavra do Senhor que entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo, não volte a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia, meus irmãos. Nós vemos aqui, quando esses versículos quando começa ali sobre a grande tribulação, que aquele que estiver no telhado não desça, que aquele que estiver no campo não volte, que aquele, meus irmãos, para não se apegarmos com as coisas daqui, para nós não se apegarmos com nada daqui, porque quando soar a trombeta, meus irmãos, que Jesus virá buscar a sua igreja, somente aqueles que estiverem em Cristo Jesus vão escutar as trombetas e vão ser arrebatados, a igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, que não fique preso a nada aqui, que não fique preso a ninguém. Meus irmãos, que nós venhamos a priorizar a nossa salvação, a nossa santificação, a comunhão com Deus. Aleluia, Jesus. Porque haverão os que ficarão, meus irmãos. A palavra do Senhor fala: haverá
então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nós vamos estudar sobre a grande tribulação. Nós cremos, meus irmãos, na tribulação. Em 7 anos de tribulação, onde 3 anos e meio Jesus virá com a sua igreja. Meus irmãos, em 3 anos e meio haverá uma tribulação tão grande, um sofrimento tão grande que nunca jamais foi visto. Nós já testemunhamos terremotos, nós já testemunhamos guerras, nós testemunhamos a desigualdade social, nós testemunhamos pandemias, meus irmãos, mas nada disso vai se comparar à grande tribulação. E aqueles, nós vivemos no tempo da graça, meus irmãos, e muitas pessoas não conseguem permanecer em Cristo Jesus. Imagina em meio a uma grande tribulação. Mas Deus, meus irmãos, ainda dará chance para aqueles que ficarem e perseverarem em Cristo Jesus, se arrependerem e continuarem ali buscando o Senhor, quando reconhecerem, meus irmãos, ali, meus irmãos, que Cristo é o Senhor, que Cristo salva, Cristo Jesus virá buscar. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e que porventura ficarem, meus irmãos, eles ainda terão uma chance. Aqueles que nascerão durante o milênio, meus irmãos, terão ali uma chance também, meus irmãos, de reconhecerem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas a palavra do Senhor fala, no versículo 23 de Mateus 24, então se alguém vos disser, eis que por Cristo, que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui eu quero ressaltar algo que é vital, é fundamental, é essencial conhecermos as Sagradas Escrituras, crermos nelas como verdade, meus irmãos, e vivermos o que a palavra do Senhor nos ensina, porque virão esses falsos profetas, virão esses falsos cristos, e a palavra do Senhor fala, não dê ouvidos, mas eles farão maravilhosos sinais e prodígios, que se possível, enganariam até os escolhidos. Mas aqueles que estiverem em Cristo Jesus, estiverem em comunhão com Deus, estiverem buscando a Deus, meus irmãos, se relacionar com Deus, se manter na verdade, amar a verdade, meus irmãos, não serão confundidos. Aleluia. Não serão confundidos. Mas aqui fala a palavra, se possível for, enganariam até os escolhidos. Vai ser difícil discernir, porque vão ser prodígios tal, milagres tal, que eles vão realizar, meus irmãos, falsos milagres, falsos prodígios, meus irmãos, que enganariam até os escolhidos, se possível. Então, é preciso nós conhecermos a Sagrada Escritura para saber reconhecer, é preciso sermos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, para reconhecer. E mesmo antes da vinda de Cristo Jesus, nós vemos que existem falsos profetas, falsos ensinadores querendo desviar a tua fé, querendo desviar, enfraquecer a tua comunhão com Cristo Jesus, querendo tirar a sua vigilância para o grande dia. Olha, Jesus não faz 2000 anos já, vai fazer quase 2000 anos, Ele não vai vir tão cedo. Fica tranquilo, vive a tua vida, faz o que você quer, o que te der na telha, e ainda vai dar tempo de você se arrepender depois. O negócio é curtir a vida. Meus irmãos, a palavra de Deus, no sermão, meus irmãos, de Cristo Jesus, Ele fala, vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42, aleluia, Jesus. Mateus 24, 35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, tudo isso acabará, mas a palavra de Deus não acabará. Aleluia. Versículo 36 de Mateus 24 diz assim, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aleluia, Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, não sabeis a hora que há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília de noite a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Jesus, ele foi muito sábio, Deus foi muito sábio em não avisar, em não marcar uma data precisa, porque, meus irmãos, nós sabemos, principalmente nós brasileiros, que deixamos as coisas para a última hora, que se Jesus falasse que viria no dia 25 de novembro, todo mundo ia ficar aproveitando até dia 24 de novembro para deixar para se arrepender na última hora e aceitar Cristo Jesus. Mas o Senhor não marcou a hora nem a data, meus irmãos, Ele só falou para nós estarmos vigilantes. Ele já nos chamou, Ele já nos salvou, já lavou, meus irmãos, já remiu os nossos pecados. Agora quer que nós mantemos nos santificando, nos separando para Cristo Jesus, vivendo em Cristo Jesus, meus irmãos, porque nós não sabemos a hora, mas sabemos que Ele há de vir, sabemos que Ele virá buscar a sua igreja, meus irmãos, e nós vamos cear com o Senhor, nós vamos entrar no reino dos céus e as bodas do Cordeiro, meus irmãos, com a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Portanto, tenha certeza disso. E ali, meus irmãos, vem Jesus continuando com o seu sermão. Quando nós entramos, meus irmãos, no capítulo 25, meus irmãos, não vamos passar rapidamente, que ele traz as parábolas das 10 virgens, dos 10 talentos. E ali, meus irmãos, ele vem trazendo sobre a vigilância, para nós estarmos nos preparando. Nós estamos numa caminhada cristã onde devemos anunciar a Cristo Jesus, meus irmãos, como Senhor e Salvador, com uma mensagem da salvação, meus irmãos, e devemos estar nos preparando, vigiando, meus irmãos, para a vinda do Senhor, porque Cristo virá, meus irmãos. Isso é certeza, Ele prometeu e Ele virá. Ele já veio uma vez, meus irmãos, como um homem encarnado, como Deus encarnado, como um homem como eu e você, e Ele virá, Ele disse que virá, meus irmãos, novamente para buscar a sua igreja, e a sua segunda vinda, meus irmãos, será com a igreja em glória, para reinar aqui, meus irmãos. Aleluia, Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que isso tudo foi o que Cristo Jesus veio anunciando, antecedendo aquilo ali, e foi ali, meus irmãos, quando nós vemos que Jesus ele veio anunciar uma mensagem de paz, de amor, não veio para quebrar nenhum mandamento, ele veio para fazer ser cumprido, meus irmãos, e ali, pregando a verdade, pregando o amor, falando da hipocrisia, falando da religiosidade, meus irmãos, levantou uma multidão de religiosos contra si. E nós vemos, meus irmãos, sacerdotes no capítulo de número 26, quando fala ali, meus irmãos, do sumo sacerdote Caifás, dos sacerdotes, dos escribas, que ali, meus irmãos, e aconteceu quando Jesus se concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, ao qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem, mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Nós vemos aqui eles planejando, meus irmãos, pegarem a Cristo Jesus ali para fazerem mal a Ele, meus irmãos, e tirarem a sua vida, porque eles estavam ali movidos por inveja, por ganância, meus irmãos. Ali eles estavam com uma cegueira espiritual, porque eles estavam querendo guardar algo que eles tinham nas mãos, mas eles não guardaram aquilo que era essencial, a vigilância para reconhecer o Messias. Eles não reconheceram em Cristo Jesus, meus irmãos, a divindade de Jesus. Eles não reconheceram a verdade do Evangelho que ele estava pregando, meus irmãos.
Eles estavam cegos, eles estavam tomados pelo amor que eles tinham com as coisas deste mundo. E ali foi colocado o preço da traição, 30 moedas de prata, não foram nem de ouro, foram 30 moedas de prata, meus irmãos, anunciado pelos profetas Daniel, Zacarias, meus irmãos. Nós vemos a última Páscoa, aí teve a ceia, meus irmãos, ele ali anunciou que Judas era quem iria traí-lo, e também avisou sobre a Pedro que ele iria negar a Cristo Jesus 3 vezes, meus irmãos. E tudo isso, Cristo Jesus imagina, ele sabendo que viria, e ele anunciando todas essas coisas, anunciando a Judas que ele iria trair, e anunciando a Pedro que ele iria negar a Cristo Jesus. E meus irmãos, quando ele foi no Getsemane, meus irmãos, foi preso, mas antes ele fala, no capítulo 26, no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, Jesus. Porque os seus discípulos, os seus apóstolos estavam dormindo, não conseguiram vigiar com ele na oração. Ele falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, a dificuldade em orar, meus irmãos, todo mundo acho que já passou por isso, todo mundo passa. Muitas vezes não conseguimos orar, meus irmãos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que vencer isso. Nós temos que nos dedicar a uma vida de oração, em comunhão, conversando com Deus, meus irmãos, para nos prepararmos para o grande dia, porque aqui tudo se cumpriu, meus irmãos, e tudo aquilo que está anunciado para as coisas vindouras irá se cumprir. A promessa de Cristo Jesus irá se cumprir. Jesus foi preso, meus irmãos, ele foi preso ali pela guarda dos sacerdotes, meus irmãos. E ali, no capítulo 26, no versículo 47, a seguir diz, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas com os 12 e com eles grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes sacerdotes, ancião do povo. O traidor tinha-lhes dado um sinal dizendo, eis que ia beijar, prendei-o. Nós vemos que ele ali, ele traiu a Jesus, meus irmãos, dando um sinal. Quando nós vemos que diante do sinédrio, meus irmãos, Jesus ele foi indagado ali, e Jesus no capítulo 64 ele disse, tu dissestes, digo-vos porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Aí no versículo 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouvirdes agora a sua blasfêmia, que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e os outros o esbofeteavam. Meus irmãos, sacerdotes, escribas, fazendo isso, falou assim, olha, é réu de morte, está falando que vai estar à destra de Deus. Aí deram murros, cuspiram nele, deram murros, meus irmãos, e esbofetearam Jesus. E Jesus passou por tudo isso como um cordeiro manso, meus irmãos, para que eu e vocês, eu e todos nós, pudéssemos estar diante dele na comunhão restabelecida, através de tudo isso que se consumou. Judas, ele se arrependeu que ele viu, meus irmãos, capítulo 27, aleluia, nós vamos terminar. Ele veio, eu pequei, traindo sangue inocente, 27, versículo 4. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Meus irmãos, trair a Cristo Jesus, trair o Salvador, meus irmãos, não traz felicidade, não traz prosperidade, meus irmãos. Judas, ele foi, meus irmãos, ali se enforcar, se precipitou, meus irmãos, suicidou-se. E nós vemos, meus irmãos, que até essas moedas, meus irmãos, para vocês verem o que os sacerdotes eles tinham consciência do que estavam fazendo. A cegueira espiritual era tão grande, a ganância era tão grande, que nós vemos no capítulo 27, versículo 6, e os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue.
Eles sabiam que eles compraram a morte de Cristo Jesus. Eles fizeram um conluio para matar a Cristo Jesus. Foi pago o preço. E tendo deliberado esse conselho, compraram com elas um campo de um oleiro para a sepultura de estrangeiros. Compraram um pedaço de terra para fazer cemitério. Porque aquele dinheiro era dinheiro de sangue, dinheiro de morte. Meus irmãos, nós vemos a ganância cegou esses homens que se diziam homens de Deus. Pessoas que eram para ensinar a guardar os mandamentos, a manter a santificação. Homens que estavam cegos de ganância, meus irmãos. Inclusive, eles lembravam, meus irmãos, da crucificação, tudo que Jesus passou, colocaram ali a cruz de espinhos na cabeça dele, fizeram as vestes dele, colocaram uma capa sobre ele, colocou uma coroa de espinhos e bateram na sua cabeça com uma cana, meus irmãos, ele com a coroa de espinhos. E Cristo Jesus suportando tudo isso. E ainda foi colocado, foi açoitado, antes foi trocado por Barrabás, substituído por Barrabás, libertaram Barrabás e mandaram prender e crucificar Cristo Jesus. Ele foi açoitado, colocaram a coroa nele, bateram nele, fizeram ele carregar a sua cruz e acharam um Simão, meus irmãos, no caminho que fizeram ele carregar a cruz até ali o Monte Gólgota. E nós vemos, meus irmãos, que tudo isso para que nós pudéssemos estar aqui agora, para que nós pudéssemos ter acesso ao reino dos céus. Toda aquela dor, todo o sofrimento, se você não consegue imaginar, tenta pegar, eu não digo nem para você assistir o filme inteiro, mas pega algumas cenas da paixão de Cristo, do filme. Meus irmãos, eu creio que é difícil assistir aquele filme, né, pastor? A gente que conhece a história de Deus, quando você vê aquelas cenas tão realísticas, meus irmãos, você dá aquela tremedeira, dá aquela frio, dá tudo, meus irmãos, vendo que Cristo Jesus, ele deve ter suportado ainda mais do que está ali, porque é impossível ali fazer uma redramatização do que aconteceu de verdade. E o peso do pecado que estava sobre os ombros de Cristo Jesus, um homem inocente, um homem perfeito, meus irmãos. E nós vemos que tudo isso para que nós pudéssemos estar ali, estabelecendo a comunhão com Cristo Jesus. E esses homens, esses sacerdotes não pararam por aí. Depois da crucificação, eles lembraram que Cristo Jesus falou da ressurreição, que ele seria ressurreto depois, ao terceiro dia. E eles ali foram, Caifás foi até Pilatos de novo pedindo para que pudesse colocar uma pedra diante da sepultura e colocar em guarda, para que os discípulos não fossem lá na calada da noite e roubassem o corpo dele e falar que ele ressuscitou. Mas, meus irmãos, quando Cristo Jesus, a morte não venceu Cristo Jesus, ele não morreu, ele entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, eu te entrego o meu espírito nas tuas mãos. Jesus, a morte não poderia segurar Jesus, a morte não pode vencer Jesus. Ele entregou a sua vida, por mim, por você, por todo aquele que nele crê. Ele entregou, meus irmãos, e ali ele falou a sua palavra, ele falou, meus irmãos, Tetelestai, está consumado. Pai, eu vim até o fim, o preço foi pago. Pai, eu vim até o fim, o preço foi pago. E ali, meus irmãos, depois disso, quando ele estava ali no sepulcro, meus irmãos mandaram ali. Na crucificação já houve ali, meus irmãos, o véu do tabernáculo, o véu ali foi rachado de cima a baixo, rachou no meio, meus irmãos. O acesso ao Senhor não precisava mais de intermediadores. Acesso a Deus, meus irmãos, é dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Estava quebrado ali, meus irmãos. Houve o tremor de terra, meus irmãos, e houve ressuscitação, meus irmãos, de pessoas. Mateus 27, 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Houve ali pessoas que foram ressuscitadas, meus irmãos. Não com o corpo glorificado, mas foram ressuscitados e apareceram a muitos, porque Jesus já sabia que os sacerdotes tentariam ali esconder, tentariam ali burlar de alguma maneira que ele havia ressuscitado. Então outras pessoas ressuscitaram e já testemunharam.
que na morte de Cristo Jesus, Jesus venceu a morte. Aleluia, Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que tudo isso, esses homens colocaram os guardas ali, mas aconteceu algo sobrenatural, meus irmãos. Jesus ressuscitou, a pedra se mexeu, a terra tremeu e apareceu um anjo do Senhor ali, meus irmãos. E os guardas não conseguiram duvidar, meus irmãos. Eles foram contar aos sacerdotes e eles falaram: deem um falso testemunho, falem que foi assim que eles vieram, que tomaram conta, que levaram o corpo. Mas, meus irmãos, nada disso prevaleceu. Jesus, ele depois de ressurreto, apareceu aos discípulos, meus irmãos, e aí ele falou, no versículo 18 do capítulo 28, e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus. Nós vemos, meus irmãos, Cristo Jesus passou por tudo isso para que nós pudéssemos restabelecer a comunhão com o Senhor, para que nós pudéssemos anunciar este Evangelho, meus irmãos. E é este Evangelho que nós anunciamos. Quando nós vemos em 2 Tessalonicenses, meus irmãos, o último versículo eu gostaria de ler aqui para os amados irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos de número 11. A seguir diz assim: por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Aleluia, Jesus. Irmãs do círculo de oração, Igreja de Cristo Jesus, vos console, vos fortaleça, fique firme em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus nos deu uma esperança nova. Cristo Jesus, meus irmãos, Ele foi a ponte que vai restabelecer a comunhão da criação com o Criador, onde foi feito ali, meus irmãos, um abismo por causa do pecado. Onde o pecado abriu um abismo entre a criação e o Criador. Cristo Jesus, Ele foi a ponte, Ele é o caminho, meus irmãos. Ele é a verdade e a vida, para nós estarmos ali diante de Deus novamente. Por isso, estai firmes. Tenham certeza da vinda de Cristo Jesus. Ele virá, meus irmãos. Eu não sei o dia nem a hora, pode ser agora, pode ser depois, meus irmãos, mas eu sei que Ele vem. Eu sei que Ele vem. Primeiramente para a sua igreja, somente os que estiverem em Cristo o verão. Somente os que estiverem em Cristo o ouvirão. Mas na sua segunda vinda, meus irmãos, não haverá ninguém que não veja Cristo Jesus. Não haverá ninguém no canto da terra, pode ser o lugar mais escondido do mundo, que não verá a glória do Senhor. A palavra de Deus fala que será como um raio que alcança de uma ponta do hemisfério até o outro, que todos verão a glória do Senhor. E a igreja do Senhor estará participando disso. Aleluia! Você crê nisso? Você tem certeza? Então se mantenha firme, se coloque de pé. Aleluia, Jesus! Se coloque, meus irmãos, na comunhão do Senhor. Não se esqueça. Eu sempre falo para os jovens, que eles talvez não tenham conhecido, mas estudaram na escola. Na Alemanha, meus irmãos, houve, na época do nazismo, o Holocausto, conhecido como Holocausto, uma época de grande perseguição ao povo judeu. Ali Hitler queria a raça pura, ele queria exterminar os judeus da face da terra.
ele cometeu atrocidades ali, meus irmãos. E hoje, na Alemanha existe um decreto, uma lei, meus irmãos, que todas as escolas têm que ensinar sobre o nazismo, sobre o Holocausto. Tudo o que foi cometido ali deve ser ensinado a cada criança, para que conheçam a história. Sabe por quê? Para que não venha cair no esquecimento e seja cometido o erro novamente. Aquele que esquece o que se passou, comete o mesmo erro no futuro. A Alemanha não quer isso de novo. E nós, em Cristo Jesus, nós vimos os erros que foram cometidos no passado, que estão registrados aqui. Nós não queremos isso. Nós vamos caminhar em Cristo Jesus. Seguir a palavra de Deus. Crer que isso é a verdade verdadeira, meus irmãos. É algo que vem de Deus para nós. Então, vamos pregar a palavra de Deus. Vamos viver em Cristo Jesus. E vamos estar vigilantes, porque o Senhor virá para buscar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar para nos fortalecer uns aos outros, porque a vinda de Cristo Jesus, sinais têm acontecido e acontecerão mais ainda, meus irmãos, porque o Senhor virá. E nós temos que estar vigilantes. Sabemos, sei que não é fácil, mas, meus irmãos, Deus não falou que seria fácil. Deus falou para nós ficarmos firmes, constantes e perseverantes, porque, meus irmãos, a glória do Senhor é algo que será maravilhoso. Está reservado para mim, para você, para todo aquele que nele crê. Aleluia, Jesus. Vamos orar para nos fortalecer, para ficarmos vigilantes, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos, Senhor Deus, agradecemos a Ti por Tua graça, por Tua misericórdia, por nos salvar, Senhor Deus, por nos colocar, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, injetar no corpo de Cristo, Senhor meu Deus, a figueira, Senhor meu Deus, verdadeira, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, na nossa caminhada cristã, Senhor, somos falhos, pecadores, Senhor meu Deus, mas somos dependentes de Ti, meu Pai. Nós cremos, Senhor meu Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor meu Deus, no Teu amor, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, no dia mau, Senhor meu Deus. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, a vencer as nossas fraquezas, Pai. Senhor meu Deus, não deixa, Senhor meu Deus, meu Pai, nós caímos no esquecimento, Senhor meu Deus, na incredulidade, Senhor, e cometermos, Senhor meu Deus, os erros de nossos antepassados, meu Pai, daqueles que vieram antes de nós, Senhor meu Deus, e nós venhamos, Senhor meu Deus, a ser uma igreja fiel, Senhor meu Deus, uma igreja vigilante, meu Pai, uma igreja que prega, Senhor meu Deus, o Teu Evangelho, Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, que salva, Senhor meu Deus, que restaura, meu Pai, que redime, Senhor meu Deus, meu Pai, que cura, que batiza no Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, Pai, que nos fortalece, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, capacita cada um de nós, anda conosco de dia e de noite, Senhor meu Deus, até o fim dos tempos, como diz a Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, repreendemos toda incredulidade, Senhor, e tudo aquilo, toda obra contrária, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, assim nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, agradeço por tudo.